Olá, professor Sérgio. Hoje o assunto é divisão internacional do trabalho. Muita gente confunde divisão internacional do trabalho achando que isso tem a ver com o trabalho das pessoas. Na verdade, se trata da distribuição de como é feita a economia, o comércio entre os países. Na divisão internacional do trabalho, nós temos aí os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Como é que eles tratam do comércio mundialmente? Isso tem a ver com a DIT. Bom, para a gente pensar nisso, a gente tem que redistribuir agora as fases do capitalismo. Bom, DIT e capitalismo. Durante o capitalismo comercial, quando aconteceu esse capitalismo comercial? Na época do mercantilismo, na época da expansão marítima, ou seja, no colonialismo. Nós tivemos um azar de ser colônia de exploração. Os Estados Unidos teve a sorte de ser colônia de povoamento. Isso aí tem a ver com história, a gente não está aqui para julgar nada. Nós estamos aqui apenas para elucidar o que é DIT, e como as fases do capitalismo influenciaram nela. Bom, durante essa época nós tivemos a mão de obra escrava. No Brasil, por exemplo, tentaram escravizar os índios, mas ficou meio complicado, porque os índios se recusavam a determinado tipo de serviço, aí trouxeram os escravos africanos, e nós sabemos muito bem dessa história aí. Bom, mão de obra escrava, acumulação primitiva de capitais. O que quer dizer acumulação primitiva? A primeira forma de acumulação de dinheiro das metrópoles, os que são os países desenvolvidos hoje, veio daí. Então, nessa época, como é que funcionava a DIT, propriamente dita? Olha lá, colônias de exploração, no nosso caso somos uma, enviam matéria-prima para as metrópoles, que era a nossa metrópole, Portugal. Existem outras metrópoles para outros países, no nosso caso, Portugal. E consomem produtos manufaturados. Isso foi acordado, vamos colocar entre aspas esse acordado, as metrópoles exigiam que as colônias fizessem negócio somente com as suas metrópoles. Bom, continuando agora, temos um outro tipo de capitalismo que foi durante a Revolução Industrial, o capitalismo industrial. Aconteceu na primeira e na segunda Revolução Industrial. Na terceira a gente já vai levar para um assunto mais à frente. Essa época ficou conhecida como imperialismo. As nações da Europa, por exemplo, resolveram dividir a África. Isso aí ficou conhecido como neocolonialismo. Para que essa partilha da África? Porque na África existia uma grande possibilidade de retirar matéria-prima, e se ter ali uma nova colonização para enriquecer mais ainda. Durante essa época nós tivemos a famosa economia liberal. O que é economia liberal? O Estado mínimo. O Estado não interfere na economia. Mão de obra já era salariada, claro. A gente tem que considerar que a mão de obra era salariada, mas os salários não eram lá essas grandes coisas, principalmente as condições trabalhistas eram precárias. Surgiu o mercado consumidor emergente, isso aí foi a grande atração para o capitalismo. O mercado consumidor emergente é tudo que as multinacionais querem. Bom, como é que ficou a DIT nessa época? Os países subdesenvolvidos continuam enviando matéria-prima, podemos colocar os alimentos também, para os países desenvolvidos e consomem os produtos industrializados, principalmente de tecnologia maior. E aí vem um grande problema para os países tipo Brasil. Nós mandamos produtos que são baratos em comparação e compramos produtos muito caros. E agora chegou o capitalismo financeiro. Continua a mão de obra assalariada, só que entra agora em cena o mercado de ações nas bolsas de valores. As empresas passam a ser SA, empresas sociedade anônimas. E quem financia tudo isso? Os grandes bancos. Os grandes bancos colocam dinheiro nessas indústrias. Os acionistas colocam dinheiro nessas indústrias. E qual era a ordem durante essa época, principalmente na segunda Revolução Industrial? Produção em massa para consumo em massa. Bom, houve uma revolução na comunicação e nos transportes. Não haveria uma globalização completa se comunicação e transportes falhassem. A gente sabe que hoje o mundo está na mão, na palma do celular, e você pega e compra qualquer produto em qualquer lugar do mundo. Mas adiantaria você comprar esse produto e não receber? Então, os transportes foram muito importantes nisso. Claro, os avanços tecnológicos. Só que o que aconteceu? Superprodução não acompanhou o superconsumo.
houve uma crise, a chamada crise da superprodução, com redução do consumo e principalmente desemprego. Quando a pessoa está desempregada, ela não compra. Olha o problema aí. Então, o Estado liberal não conseguiu dar conta da própria arma deles, que é o capitalismo, ou seja, a lei da oferta e da procura. Quem entra em cena? O Estado interventor. O que é o Estado interventor? É aquele Estado keynesiano. Isso quer dizer, o Estado passa a interferir na economia. Então, o que ele fez? Reduziu taxa de juros, houve benefícios sociais, criação de empresas estatais, consequentemente, geração de empregos, né? Se as pessoas começam a ter empregos, o consumo volta a acontecer. Tudo isso opõe os ideais liberais. Aconteceu o que nessa época? O fim da crise. Então, colocamos aí o Estado interventor como responsável pelo fim da crise. Tá? Então, a divisão internacional do trabalho, recapitulando, significa as relações comerciais entre os países do mundo. Até a próxima!